Será que tá bem? Peraí, acho que eu tenho alguma coisa errada aqui. Eu vou entrar de novo. Célio, eu vi que tu entrou. Tá bem a internet aí, que parece que pra mim tinha dado uma falha. Estamos online aqui, tá tudo certo? Sim, acho que sim, deu certo sim. Vamos ver. Oi, oi. Oi, Elvira. Deu tudo certinho. No fim, eu achei até que de repente tivesse entrado errado, porque tava demorando a conexão. Tá bom aí pra ti? Tá ótimo, agora sim, mas estava com dificuldade mesmo no início aqui. Eu não sei, eu acho que deu mesmo um panezinho aqui na nossa entrada. Mas isso não impede que a nossa live seja um sucesso hoje. Isso aí. Então, eu estava aqui começando um pouquinho, dizendo assim, né, que eu venho fazendo essas lives todas as quintas-feiras e conversando, às vezes até que nem acontece contigo aí no dia a dia, a gente escuta tantos dentistas, né? E todo mundo se forma pensando assim, agora vou clinicar, vou trabalhar, vou ser dentista, mas não pensa nessa questão da gestão, da administração. E é isso aí que a gente vai conversar um pouquinho hoje, né? Tu que já há Excelente. tantos anos já vem participando aí de consultórios que tiveram sucesso depois da questão da gestão. E eu acho isso tão importante quanto a própria faculdade a ser o dentista. Então te apresenta aí um pouquinho para o pessoal, quem não te conhece. Eu já te conheço há mais de 20 anos, né? Não, não precisava denunciar o cabelo branco aí, né? Ah, mas isso aí faz parte, são experiências da vida. É. Muito obrigado pelo convite, Elvira. É um prazer estar aqui contigo, conversando sobre um tema que é muito importante para toda odontologia, né? E ao longo desses 20 anos aí eu respiro odontologia, né? Até brinquei contigo em outro Sim. momento, né? Sair um pouquinho da odontologia para beber de outras fontes, aí trabalhar com conselho de administração em indústria moveleira, concessionária da Fiat, escritório de advocacia, mas não durou Sim. muito, a cachaça foi mais forte, assim, a odontologia me chamou de volta, estou aí com muito prazer fazendo o que eu adoro fazer, no meu dia a dia, trabalhar com clínicas odontológicas, consultórios, laboratórios de prótese, clínicas de radiologia, né? Hoje o nosso maior desafio é aumentar esse índice de sobrevivência das empresas no Brasil e de prosperidade também na odontologia, através da Sim. Dr. SA, né? Que a gente fundou aqui, é uma empresa de Maringá, onde eu e meu sócio, Fernando Marçom, atuamos. Nós já construímos a empresa aí há 3 anos, mas há mais de 5 anos já atuamos na área de consultoria, né, em gestão para clínicas Sim. odontológicas. A minha área, eu sou administrador de empresas, especialista em finanças e economia aí pela URGS, tenho MBA em gestão empresarial pela FGV, estou no meu terceiro MBA agora em marketing, né, em marketing digital, porque a gente precisa se atualizar cada vez mais, né? Exato, Está exato. tudo aqui hoje, na palma da mão, né? Através do celular a gente faz tudo hoje. E, Uhum. então a gente tem que se atualizar o tempo todo sobre isso, né? Sobre essa tecnologia. E também conto com o meu sócio aqui na Dr. SA, com o Fernando, que é especialista nisso já, né? O Fernando ele é publicitário, especialista em marketing, gestão comercial, tem uma longa bagagem aí do ramo odontológico também, família toda Uhum. dentista, né? Irmão, esposa, sogro, sogra, Bah, já cunhado, vem na veia a odontologia junto, então. tio, só ele que fugiu da parte clínica, né? Praticamente aí da família. Uhum. Então Sim. também respira isso, né? A vida toda. E nós trouxemos aí para odontologia, né? Trabalhando no ramo por esses 20 anos aí, como a gente falou, Uhum. onde eu te conheci, tive o prazer de te conhecer, né? E sofri muito de ser teu concorrente muitas vezes, né? E então trabalhando na indústria aí, né? Com Dentsply, Nobel, DFL, da Biatlante, né? Onde a gente Sim. disputava cliente a cliente aí, eu admirei sempre muito o teu trabalho, o teu profissionalismo também, né? E aprendi Show. muito contigo também, né? Porque sempre vi que a Elvira é uma excelente profissional.
E agora achei muito legal você estar aí também compartilhando, né, esse know-how, essa experiência toda aí, bagagem que você tem também, né, ao longo desse tempo construído com odontologia, que só vai ajudar cada vez mais dentistas, mais clínicas a prosperarem, né? Só vai agregar valor. Exatamente, é isso que a gente tenta falar, né? Porque assim, não basta a gente ser um profissional e a gente ter o nosso conhecimento e a gente ficar com esse conhecimento recolhido só para nós, né? Então, o que eu tento hoje é compartilhar com quem está montando seus consultórios ou quem está montando um negócio, porque às vezes tem gente que não é da área e também vem para essa área de odontologia, ou até a área médica, a gente estava falando um pouco sobre isso, né? A própria área médica, hoje tem profissionais da área médica que veem o crescimento da odontologia e vem nos procurar para saber um pouco mais sobre tudo isso. Só que, claro, o que a gente sempre pensa assim, por que a gente tá na veia odonto e por que a gente tenta se dedicar um pouco mais a isso? Porque realmente é um negócio que é um investimento muito alto. Quem monta um consultório médico é bem diferente de um consultório odontológico. Por quê? Porque um consultório odontológico ele tem que ter um investimento altíssimo de início, mesmo que ele não venha comprar uma sala, alugue essa sala, mas ele tem todo um investimento de equipamentos, de instalações, sem contar projeto e tudo mais. Então, tudo isso, fora a parte que a gente vai entrar depois, né, Célio, que é essa parte da gestão, da administração, do marketing digital, que vem cada vez crescendo além do que a gente imaginava. Eu acho que ninguém imaginava que ia dar esse boom tão grande que deu. Então, a gente tem que estar preparado para esse novo mercado e muitas pessoas elas não estão preparadas. Por quê? Porque elas estavam ali clinicando no seu consultório pequenininho, ou em uma cadeira ou duas cadeiras, e aí começou a aparecer clínicas de 4, 5 cadeiras, 10 cadeiras, que foram tomando conta desse mercado. Por quê? Porque vem com uma gestão por trás de tudo isso. Então, tu com essa experiência e eu juntando a parte, né, de equipamentos, eu acho que a gente consegue fazer um contexto mais global desse consultório como um negócio e não simplesmente montar um consultório e sair trabalhando, né? Eu acho que é mais ou Exato. menos esse o contexto. Exatamente, né? E tu, com a tua experiência também, já viu muita coisa que deu certo e muita coisa que deu errado no ramo também, né? Exato, Imagina quantas exato. clínicas, quantos consultórios aí você inaugurou, ajudou a inaugurar, né? Uhum, E quantas dessas sobreviveram, quantas dessas prosperaram, quantas sim, dessas atingiram os objetivos reais que o empreendedor buscava. E além disso, tu exato. tens também, olha aí, o Paulo Melo, meu amigo Paulo Uhum, viu o Melo, Paulinho aí? abração, Ele tá sempre Paulinho. nas lives. Ele tá É, sempre nas lives. saudade do amigo aí, um abração para essa família maravilhosa aí. Tá É. passando frio em Caxias ainda? E então, e essa bagagem toda que tu tens aí para agregar também, né, Elvira, né, com a experiência que tu viu que funciona, que não funciona, o que dá certo, quais são os diferenciais, é muito Uhum, importante ouvir também, porque o que eu tenho percebido, assim, né, totalmente alinhado com o que tu falaste aí. A área da saúde, ela não é preparada para o empreendedorismo, né? E uhum, tu sentiu na pele muito isso, né? Porque tu és uma empreendedora, né? sim. Tens teus negócios, né? E então o empreendedorismo ele nos tira da zona de conforto todo dia. Sim. Literalmente, a empreendedora aí, estou falando, né, a empreendedora, porque na odontologia 60% são empreendedoras já, né? As É. mulheres Aham. cresceram muito nesse mercado, o que é muito bem-vindo, muito bem visto, e porque enfim, tem muito a prosperar também com o toque feminino, né, a odontologia, e então os desafios do empreendedorismo, eles são diários, né? Começam aí na abertura do consultório. Quando você está pensando em abrir o consultório, quanta coisa você precisa pensar antes. Na época que eu trabalhava com equipamentos, eu lembro que a gente tinha um checklist enorme, só em se tratando de equipamentos, de instalação de equipamentos, para a gente analisar a viabilidade daquela instalação, né? Olha, pode ter uma Sim. clínica odontológica aqui, né? Eu estava resgatando aqui nos meus arquivos aqui, né? Porque eu vou juntando arquivo aqui, uma hora eu dou um Ctrl F ali, um Ctrl L para localizar o que eu preciso e eu sempre acho, né?
E eu achei um documento aqui que tinha mais 50 perguntas sobre o ponto comercial, para você ter Sim, uma ideia. imagina. Isso foi na época que eu ajudei a desenvolver, eu trabalhei numa rede de franquias aí, né, também com consultoria, e a gente desenvolveu esse questionário. Então imagina assim, se o dentista que sai da faculdade ali, hoje, eu acho que tu está vivendo isso muito mais próximo do que eu, né, desse dentista que sai da universidade, se vai abrir ou de quanto tempo ele precisa para ter o know-how para abrir um consultório próprio, né? E quando vai abrir, Uhum. aí vem outro know-how, porque ele já desenvolveu o know-how da odontologia, né? Não, agora eu tenho mão, né? Eu tenho como conquistar clientes, eu já tenho prática clínica, eu já tenho o suficiente da parte clínica, né, para Isso. desenvolver no meu negócio, mas aí vem o outro fator do empreendedorismo, né? Que aí são outros desafios que não são ensinados na faculdade ainda, infelizmente, né? Exatamente, a gente fala que as universidades elas tinham que ter no último ano, né, no último semestre, um pouco mais dessa vivência de pós-faculdade, de montar ou não o seu negócio, de como se colocar no mercado de trabalho sendo valorizado, porque hoje a gente vê tantos dentistas aí trabalhando em clínicas e dizendo assim, bah, eu trabalho porque não tem muita opção, eu preciso criar experiência, mas é uma prostituição o mercado, chego a ficar desgostosa em ter feito uma faculdade, ter investido tanto, não foi para isso que eu me formei. E a gente escuta isso de dentistas, a gente não está falando isso aleatório, né? E o que a gente quer? A gente quer ver aquele dentista que a gente participou daquela faculdade, daquela graduação, ele sendo satisfeito com a profissão que ele escolheu, né? Tanto montando seu negócio, quanto trabalhando para terceiros, ou criando uma sociedade, que nem muitos estão fazendo hoje, né? Criando as sociedades para poder montar um consultório. Então, essa questão a gente vê bastante também. Sim, mas essa questão é lamentável ver isso, né? Porque, obviamente, é como tu falaste, a gente quer ver o mercado prosperar. Mas tem muita oportunidade também, né, Elvira? Para quem se dedicar, buscar um diferencial, que aí eu estou falando assim, primeiro, o início de tudo, né? A visão empreendedora, tá? E Uhum. isso a pessoa tem que ter ou desenvolver a visão empreendedora. Passar a pensar como dona do negócio, né? A dentista, no caso. E se desenvolver nas habilidades que ela não possui. Tá? E aí entram inúmeras habilidades. Tá? Começam na estratégia do negócio. Tá? Qual é o caminho que eu vou seguir? Qual vai ser a minha estratégia de negócio como empreendedor? Por exemplo, tem um autor, né, Michael Porter, que ele classificou, ele sintetizou o mundo da estratégia em 3 estratégias genéricas, né, e que servem para qualquer tipo de negócio. Tá? Então, as 3 estratégias genéricas de Porter. Uma, eu vou, pela melhor relação custo-benefício, eu vou disputar um mercado de preço, margem predatória, eu quero ter um ticket médio baixo, mas uma grande, uma extensa carteira de clientes, eu tenho que ganhar no volume, eu vou por essa estratégia, né? Uma das estratégias. A outra estratégia é a da diferenciação, que é o oposto dessa, totalmente oposto. Tudo que você pensa em estratégia de negócio, eu estou falando dos dois lados extremamente opostos, né? A relação custo-benefício, né? Praticar margens predatórias, como eu falei, custo baixo, que tem muitas Uhum. franquias que seguiram por essa estratégia. Não Sim. tem nada de errado, é uma estratégia, né, de mercado, pode ter o ponto de vista, né, daqueles profissionais, está prostituindo o ramo, enfim, ok, é o ponto de vista de cada um, tá? Mas é uma estratégia que está na literatura, inclusive, né? Sim. E Que vai ter que depois ganhar na quantidade. tem que ganhar no volume, tem que Uhum. encontrar, né, uma fonte de recurso ali, porque aí depois eu vou dar o meu pitaco no financeiro sobre isso, né? E aí depois, por outro lado, tem a estratégia da diferenciação, que daí vai ser aquele dentista que quer prestar um serviço altamente qualificado, diferenciado, né? E isso começa onde? Começa lá na formação do dentista, né? Não vai ser só com a graduação, muitas vezes, que ele vai conseguir essa diferenciação técnica. Ele vai ter que buscar por cursos, vai ter que fazer cursos de extensão, pós-graduação, talvez mestrado, enfim, ele vai ter que,
claro que com muita prática também, né? A gente vê também excelentes profissionais sem muitos títulos, mas que têm um trabalho espetacular também, né? Então, depende, claro, obviamente, das habilidades individuais de cada um. Então, essa é a segunda estratégia, tá? Que também que consta na literatura da diferenciação, e a gente conhece muitos dentistas assim, né? Claro, muitos. Se a gente parar para pensar, a gente já identifica alguns pelas duas estratégias. E a terceira estratégia genérica de Porter é aquela estratégia do foco. O que é aquela estratégia do foco? É aquela pessoa, aquele dentista que se especializou em implantes. Ele só faz implantes. A dentista que só faz endodontia. Não, eu não atendo mais nada. Nenhuma outra especialidade, nenhuma outra área. Não faço nem profilaxia. Eu quero fazer só instalar implante. Ou só cirurgia. É uma estratégia também prevista na literatura. Só que aí são 3 caminhos muito distintos. E muitas vezes, por desconhecimento, os dentistas não sabem qual é o caminho a seguir, até por vontade própria, com qual vai se identificar melhor, né? Qual é o seu sonho, né, dentro da profissão. E depois de escolher isso, aí vem os desafios de seguir, prosperar nessa estratégia. Porque tudo o que envolve, desde a estratégia, o marketing, financeiro, gestão de pessoas, o operacional da clínica, tudo muda em função de uma estratégia ou de outra. Por isso que tudo começa na estratégia. E a gente vê muitos, né, que não sabem disso, dá tiro para todo lado, que nem a gente fala, né? Tipo, montei meu consultório e aí eu vou por todos os lados. Eu vou pelo menor preço, se o paciente quiser. Eu faço qualquer coisa, porque eu não posso perder paciente. E é esse desnível de foco, às vezes, que também faz os consultórios não darem certo, né? Exatamente. E aí perdem tempo, perdem dinheiro, né? Porque, vou te dar um exemplo clássico disso, tá? Fazer o marketing errado. Por que fazer o marketing errado? Porque não está clara qual é a estratégia que esse dentista, que essa clínica vai adotar, que quer seguir, né? E aí começa a dar tiro para todo lado, como tu falaste, e não acerta em nada, né? Ou vira um pato, né? Não anda direito, não voa direito, não anda direito, né? Como a gente brinca. Né? Exatamente. Exatamente. Claro, aí a gente vê hoje, né, quem está vindo para a estratégia de ter, sim, todas as especialidades em uma clínica, trazendo colegas para agregar, mas mesmo assim tem que ser uma clínica onde a pessoa saiba exatamente quem é o centro daquela clínica, quem vai fazer o direcionamento disso, porque não adianta ficar trazendo colegas de todos os lados e cada um vir com uma mentalidade diferente, um propósito diferente para dentro daquele local. Então, acho que isso também faz com que as empresas progridam ou não. Me corrige se eu estou um pouquinho errada nesse sentido. Sem dúvida, né? Corretíssima. Sem dúvida. Porque acontece muito, né? Acontece muito isso. Aí você falou, Elvira, outro conteúdo, outro conceito, aí que aborda também a estratégia. Nesse caso, você falou dos valores, né? Por quê? Porque as pessoas têm valores diferentes. Né? Às vezes a gente vai compartilhar de um negócio, uma empresa, com sócios com valores distintos, que não estão alinhados. Vamos pegar um exemplo. Comprometimento é um valor muito importante com o negócio. E aí você entra num negócio com um sócio ou uma sócia, por exemplo, que não tem o mesmo nível de comprometimento que você, com a empresa, com o trabalho, vai dar conflito. Com certeza vai dar um conflito ali na frente. É questão de tempo. Né? E aí, prevendo essas situações todas, começam a vir as ferramentas de gestão, né? Para ajudar a administrar isso, porque os conflitos são inerentes ao ser humano. Né? Hoje, por exemplo, atendi clientes aqui e tive que administrar conflitos, né, na equipe. E eu vivo isso todo dia. Todo dia a gente tem que administrar esses conflitos. Muitas vezes de interesses, outros comportamentais. Né? Então, tem um acordo de sócios, que é uma ferramenta que a gente utiliza muito, a gente trabalha muito com isso. Né? Quando tem uma clínica, existe uma sociedade ali, o que 90% dos casos acontece? A empresa, os sócios vão lá no contador,
fazem um contrato social padrão, tipo daqueles copia e cola, só muda o nome, e que não diz nada, além do que tem uma empresa formalizada ali, né? A partir do momento que você conhece esse instrumento de acordo de sócios, outras ferramentas jurídicas e de gestão de pessoas, você transforma aquele contrato social em 40, 50 páginas, 100 páginas de regras que regulamentam tudo o que vai acontecer na empresa, né? É uma ferramenta excepcional para quem consegue visualizar o resultado que ela dá a longo prazo. Vou te dar um exemplo. Sim. De uma situação de conflitos de interesse. Tá? Num consultório que tem 4, 5 dentistas lá trabalhando, ao longo do tempo, a clínica cresce, né? E um dos dentistas resolve assim, meu filho vai trabalhar na minha empresa, né? Eu quero que o meu filho trabalhe na minha clínica. Aí vem a primeira pergunta: qual é a formação do seu filho, né, para trabalhar na empresa? O que ele vai fazer na empresa? Terceira pergunta: quanto ele vai ganhar na empresa? Mas antes de tudo isso, tem que ter uma pergunta primordial, que vai dizer assim, dá certo ou não dá. Qual vai ser a utilidade dele para o negócio? Porque muitas vezes o dentista quer colocar o filho para arrumar uma ocupação, um trabalho só, mas o filho não se identifica, ele não quer trabalhar na clínica, né? E aí vai ser um peso para ser carregado ali dentro da empresa. E existe como você prever, fazer regras para isso. Quais serão os critérios para a gente colocar os nossos familiares dentro da nossa empresa, né? Administrar esses conflitos de interesse. Por exemplo, precisa ter formação específica na área, vai agregar na empresa com a sua função, vai ter um prolabore, um padrão de mercado, vai participar de um processo seletivo com outros profissionais para ver se não temos outras opções melhores. Ou seja, neutralidade nessa decisão também, né? Um pouquinho de neutralidade, e não apenas o nepotismo. Entendeu? Sim, saber separar o negócio da família. Isso a gente fala muito até em questão de finanças, né? Saber separar a conta da pessoa jurídica da pessoa física. Às vezes a gente acha que está ganhando muito além daquilo que não é nem nosso, né? O valor em si da empresa e não da pessoa física. E isso a gente vê muito no profissional liberal. Isso é muito comum, na área médica também, né? Não só na odontologia, todos os Sim, no profissionais profissional liberais. liberal, eu digo, né? Porque acaba que muitos abrem, às vezes, um consultório como uma pessoa física, né? Então, assim, entrou e se tornou ali uma empresa, mas, porém, ainda não tem um CNPJ. E aí, abriu o consultório e já misturou aquela conta jurídica com aquela pessoa física, e aí, depois que aquilo já está formado, desmanchar essa bola de neve, que nem eu digo, é mais complicado do que tu começar já da forma certa. Tu tem mais experiência nisso aí para me dizer, né? Sem dúvida. Começar certo é muito mais barato, menos arriscado, né? Vai dar menos problema. Porque o misturar a pessoa física com pessoa jurídica, tem outro autor também, Kaoru Ishikawa, né, que cita assim, o que não pode ser medido não pode ser gerenciado, né? Então, como que você vai medir se você mistura todas as contas ali, pessoa física, pessoa jurídica, tudo no mesmo pacote? Você não sabe se é a pessoa física ou a pessoa jurídica está gastando demais. Quem está ganhando dinheiro, a pessoa física ou a pessoa jurídica? Está funcionando, está dando certo, né? Então, isso é básico, isso é fundamental para o financeiro, né? É a regra número 0, separar pessoa física e pessoa jurídica. E já entrando também, dando os meus pitacos para o financeiro aí, o empreendedor, a empreendedora tem que mirar não num prolabore, né? Não, a clínica vai me sustentar com um salário, com um prolabore. Não, a clínica tem que dar resultado, tem que dar lucro líquido, né? As donas da empresa têm que mirar no resultado líquido da empresa. Deduzir todos os custos, tributos. A gente trabalha com uma metodologia de gestão financeira aqui, onde a gente consegue identificar, através de padrões, de indicadores de desempenho financeiros, se, por exemplo, a clínica da doutora Elvira lá está tendo um custo fixo muito elevado, acima da média, para aquele padrão de consultório. Doutora Elvira, precisamos mudar alguma coisa aí no teu financeiro. Vamos identificar o que está errado? Aí a gente vai lá e dá a dose do remédio para aquilo. Aí a doutora Elvira está gastando muito com custo variável, que daí entram outras regras, né? Doutora Elvira,
está meio alto o teu custo variável, vamos ver o que está acontecendo aí. Aí a gente entra também com a dose do remédio. E mirando sempre no resultado líquido, que é o foco do empreendedor. Só que muitas vezes, né, aí voltando à linha do raciocínio do empreendedorismo, muitas pessoas empreendem com a visão errada do negócio. Que eu não vou ter chefe mais, que eu quero ter o meu tempo livre, eu quero... Vou ter mais tempo para mim. Vou ter mais tempo para mim. Doce ilusão. Pelo menos no início é doce ilusão certa, né? Com certeza. Então, aí eu não quero chefe, mas aí aí não arruma um chefe, né? Arruma 20, 30 chefes, porque cada cliente vai ser um chefe. Né? Cada cliente vai multiplicar o número de chefes. Então, se não pensar assim, também está pensando errado. Então, e aí pensa que a empresa vai sustentar, né, os seus luxos, muitas vezes, né, e acaba sangrando, prejudicando o crescimento da empresa. Porque aí, novamente, né, indo para o lado financeiro, você precisa gerar resultado, você investiu no consultório, como você falou que é um investimento alto, eu sei também que é um investimento alto, né, para abrir uma clínica, e esse investimento que você fez na clínica precisa dar retorno. Porque senão é melhor você pegar e aplicar. Então, vamos para a Bolsa de Valores, vamos fazer uma aplicação em algum fundo, vamos fazer outra coisa com o dinheiro. Se não der retorno. Exato. Certo? É o que eu sempre falo, é comprar as coisas que têm que ser compradas de forma certa, para não ter aquele retrabalho e o custo dobrado. Porque o que eu escuto, e escutei por muitos anos, e vi dando errado, e por que hoje eu quis montar esse meu negócio de ajudar os dentistas a montar o seu consultório do zero de forma correta, né? E até quem já tem consultório. Porque muitos chegavam assim, dizendo, eu quero tudo do mais barato. Sim, mas o mais barato nem sempre é o que vai ser mais barato daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos. Então, o que eu tento mostrar hoje? Como tu quer estar daqui 5 anos? Tu quer estar com um consultório que está te dando rentabilidade e que foi montado de uma forma correta e que hoje tu consegue ver o teu lucro sobre aquele investimento? Ou tu quer daqui 5 anos estar refazendo tudo porque tu fez de forma errada? Exatamente. Então, isso é um dos pontos que eu acho que tu tem que pensar quando tu vai montar um negócio. Primeiro é um planejamento, né, Célio? O planejamento eu acho que é a fonte de tudo. Eu tenho que me planejar dentro daquilo que eu tenho para investir. Então, a gente vê muitos casos, às vezes, do sonho ser muito maior do que a pessoa tem, ou ao contrário, né? A pessoa tem um poder de montar algo melhor e ela não quer porque ela quer economizar aquilo ali, porque ela já tem medo do que vai acontecer daqui a 1 ano. Se tem medo, nem vai. Né? Então, eu já brinco que o medo faz parte. Quem é empreendedor tem que participar do medo junto, senão ela não vai progredir. Mas eu acredito que dos pontos principais é saber de que forma tu vai investir e não ter medo de investir e investir da forma certa. Que aí entra o planejamento, entra a estratégia do marketing como um todo, a estratégia do negócio, que aí entra bem a tua área, né? Não é tanto a minha. Eu só sei por causa do meu negócio. Mas e pela vivência também, né? Como a gente diz, claro. A gente aprendendo com o erro dos outros sai mais barato, né? Sim, e quanta coisa tu já não aprendeste aí vendo os erros dos outros, né? Então, o planejamento, tem até uma situação, a gente hoje atende clientes aí em 14 estados do Brasil, né? Clínicas odontológicas, e tem uma situação de uma cliente que ela adquiriu uma clínica já em andamento e com o objetivo de crescer. Obviamente, né, com a visão empreendedora, né, muito empreendedora, realmente admiro ela, tem uma visão muito interessante sobre empreendedorismo, uma pessoa guerreira, e só que tinha um detalhe nesse ponto, onde ela adquiriu essa clínica, que inviabilizava o crescimento da empresa. Só que isso não foi colocado e não foi observado antes também, tá? Então, no momento de águas, não deu para ir. Tu já deve ter te deparado com isso. Sim. O problema de acessibilidade. Ou seja, isso aí a gente fala direto agora. Ou seja, ela tinha uma cadeira com espaço para 3 cadeiras lá na clínica e ela não conseguia colocar mais uma cadeira porque ela não teria autorização.
porque não tinha acessibilidade no espaço. E aí nós fomos atrás, então vamos identificar o que acontece nessa estrutura que inviabiliza, né? Se a gente não tem uma outra alternativa. E realmente nós pensamos em elevador pela escada, elevador que era uma sobreloja, totalmente inviável. Então um ponto comercial já construído, nesse caso, que não tinha como crescer. Entendeu? Sim. Isso é uma das coisas que a gente vem falando bastante, principalmente ali com a Adriana, né? A parte de arquitetura, ela entende bem disso. As normas da vigilância sanitária, hoje elas são muito, muito grandes, tem muitas regras, e quando tu vai escolher um ponto comercial, tem pessoas que chegam lá e olham a sala ou o prédio pela beleza. E não é a beleza que importa na área da saúde. Na área da saúde eu preciso saber se aquele prédio é acessível para montar um consultório, se eu ali vou conseguir ter um alvará, se eu tenho o ABITS, se eu tenho a PPCI dos bombeiros e por aí vai. Então, muitas documentações que muitos dentistas, às vezes, não têm esse conhecimento, né? Eles não sabem disso. E aí entra informação, né? Aquele dentista que busca informação, como você falou aí, que tem clientes que estão buscando por gestão, que já tem essa visão, né, da importância, isso tudo é gestão, né? Desde o início. Vamos fazer um planejamento, nós já estamos pensando na gestão do negócio. Então vamos buscar informação, analisar o ponto, o perfil do público-alvo, qual é o perfil das pessoas que passam ali, que existem técnicas para identificar aquela rua, aquela avenida é de alto tráfego, baixo tráfego, mais pedestres, mais veículos, o que tem em volta, né? Como é que é o bairro, enfim, como eu te falei, tem 50 perguntas aqui só sobre ponto comercial, para serem analisadas, né, antes de tomar a decisão. Mais outras 20 aqui que eu encontrei também, só sobre empreendedorismo, para a pessoa se conscientizar, porque às vezes a pessoa, não, eu quero abrir, eu quero ter o meu negócio, mas ali vai viver aquela realidade, aquelas dificuldades às vezes, e vai desistir no meio do caminho. O empreendedor não desiste, vai insistir, vai buscar o caminho correto, vai buscar informação, né, e vai tentar vencer as adversidades, é assim que se prospera. Porque se fosse fácil, não seria um índice de 25% das empresas no Brasil que fecham no primeiro ano. Até os 5 anos, até o quinto ano, 60% das empresas evaporam. Hoje, até agora, dando um exemplo, eu escutei de um cliente hoje, até postei ali no meu Instagram, a clínica deles em Gramado, que o que aconteceu? Exatamente isso que tu está me dizendo. Ele trabalhou muitos anos, ele já é um dentista formado há muito tempo, em clínicas grandes, participou de clínicas grandes, mas aquela coisa assim, eu trabalhei com a mão, trabalhando em clínica. E ele via o crescimento daquelas clínicas, mas ele não sabia o que tinha por trás daquela gestão. Ele enxergava aquilo, ele é um empreendedor, só que quando ele montou o negócio, que hoje é uma clínica com 4 cadeiras, bem localizada, em Gramado, foi feito toda uma estratégia para aquilo ali, ele percebeu que ele não é a pessoa para administrar aquilo. E aí, o que hoje ele está assim, ó, ele está querendo alguém que ou entre com essa parte da gestão, ou que seja um sócio que abrace junto com ele, porque ele sozinho ele não quer, entendeu? Por quê? Porque ele percebeu que ele montou um negócio muito além do que seria. Então, assim, a gente vê isso, né? Muitos montam o seu consultório e não tem o conhecimento do marketing, ou não tem o conhecimento da administração como um todo, ou não tem o conhecimento para realmente o que eu preciso comprar para montar um consultório. Quanto eu vou ter que gastar, investir nisso? Eu escuto isso diariamente. Aquele cliente que me procura sem ter nada, ele não tem noção do que ele precisa comprar e como ele vai instalar e quanto ele vai gastar naquilo ali. Né? Então, claro, a gente dá uma média, uma média de investimento de tanto a tanto, e por aí vai, pode ser muito além, depende da pessoa. Mas tem uns que não sabem nem por onde iniciar. Eu acredito que vocês também pegam clientes assim. Sim, sem dúvidas. E muitas vezes, depois de errarem muito também, né? Depois de muitos erros, né? Aí, claro, já pagou um preço por isso, mas sempre há tempo de salvar, né? E de melhorar alguma coisa. Então, a gente tem que, nesse caso, ouvir as pessoas, as experiências, né? E agregar ao negócio aquelas pessoas que vão contribuir com o negócio.
Vou te dar um exemplo. Sim. Agora entrando mais na área de gestão de pessoas, né? A gente vê que, obviamente, todos nós temos perfis diferentes, tá? Mas a gente utiliza uma metodologia aqui de um estudo que tem mais de 60 anos já, de um pesquisador norte-americano, que ele classificou também através de síntese, né? Da mesma forma que a estratégia genérica lá de Porter, que eu falei, esse estudioso tentou sintetizar em 4 perfis básicos, né, os seres humanos. Tá? Aqueles perfis mais racionais, mais lógicos, né, mais matemáticos, que são os perfis analítico e controlador, que tem uma concentração num hemisfério do cérebro, né, hemisfério esquerdo, e aquele perfil mais emotivo, mais artístico, tá? Mais relacional, que tinha as sínteses, né? Mais concentradas no outro hemisfério. E dentre esses 4 perfis, ele classificou em analítico e controlador, esses racionais e lógicos, tá? E o experimental e o relacional, aqueles perfis mais artísticos, emotivos, né? E criativos. E onde está o perfil do empreendedor nisso aí? Qual desses 4 perfis é o perfil mais concentrado do empreendedor? Você tem uma ideia? Olha, eu acredito que seja naquele que é criativo, que não Exatamente. tem muito medo, que trabalha com a emoção. Exatamente. Esse é o perfil do empreendedor. É aquele perfil é o perfil experimental, tá? Que tem essas características do empreendedorismo, tá? Sim. Só que aí essa pessoa que tem esse perfil empreendedor, ela tem a coragem necessária para abrir um negócio e enfrentar as adversidades. Ela quer prosperar, ela quer crescer, ela vai trabalhar com gana, ela vai fazer acontecer a coisa, tá? Só que no meio desse caminho, ela não vai ter o outro lado do racional lógico, muitas vezes, do controle. Aquela pessoa metódica que precisa controlar os centavos no fluxo de caixa dela, que precisa controlar a inadimplência no negócio, que precisa planejar como fazer, porque o empreendedor só vê lá na frente, a coisa pronta, sabe onde quer chegar, né? Mas até lá... fazer, vamos fazer agora. Isso. Até lá tem todo um caminho. E esse caminho, quem enxerga melhor, é o outro perfil oposto. É aquele perfil analítico, é aquele perfil controlador, que vai fazer a coisa no passo a passo, correto, no planejamento, vai organizar as ideias, as informações, entendeu? Ou seja, eu estou falando de perfis complementares, né? Para um negócio, que são os segredos dos negócios de sucesso muitas vezes. Né? As empresas são constituídas por pessoas, né? Por mais tecnologia que a gente veja por trás de uma empresa, tem pessoas lá atrás construindo aquilo, né? E administrando aquilo, né? E o segredo, muitas vezes, está nesses perfis complementares. Por exemplo, o perfil relacional, né? Que é aquele perfil que faz amigos fáceis, né? É o vendedor nato, é a pessoa que vende geladeira para esquimó, areia no deserto, aquela pessoa que tem aquele ponto fortíssimo. A gente conhece alguns amigos assim, né, Elvira? A gente conhece. Então, aí a gente está colocando habilidades diferentes, distintas, dentro de uma empresa. Cada um com o seu ponto forte lá dentro, né? E é isso que, muitas vezes, o empreendedor precisa saber qual é o seu limite, né? Quais são os meus pontos fracos como empreendedor, né, para eu tocar um negócio. Eu tenho meus pontos fortes. Mas tem uns Até fracos. porque na hora que ele for contratar pessoas, eu sempre falo que lidar com pessoas a gente brinca que não é fácil. Sim, é óbvio que não é fácil, por isso mesmo, porque as pessoas são muito diferentes, elas têm que se complementar. E aí, no momento que eu tenho que contratar alguém para trabalhar na minha equipe, eu tenho que trazer não só pessoas parecidas comigo, mas que sejam complementos daquilo que falta, né? Exato. Então, assim, por exemplo, na minha empresa, eu sou muito comercial, eu sou aquela pessoa que vou comunicar com todo mundo. Mas eu não gosto do administrativo, então eu tenho que contratar alguém boa para o meu administrativo e tudo mais. E a mesma coisa as pessoas devem fazer dentro do seu negócio de consultório odontológico. E o que acontece? Muitos não têm essa visão porque nunca falaram sobre isso, né? Elas montaram um consultório achando assim, eu vou montar meu consultório e eu vou ir para lá trabalhar e ganhar meu dinheiro.
mas elas não entenderam que lá tem um custo fixo, um custo variável, tem a secretária que tem que estar alinhada com o perfil dela para trazer esse paciente mais ainda para dentro de um consultório e por aí vai, né? Perfeito. Aí também entra a contratação, né? Às vezes a gente vê assim, ó, isso certamente tu viveste aí também no teu dia a dia. Vê aquele perfil, aquela secretária que não tem o perfil para estar ali. Ela pode ter um Sim. perfil muito bom para tarefas, rotinas administrativas, mas ela não tem tato com as pessoas. Ela tem dificuldade Uhum. com as pessoas, ela não tem empatia, ela não tem esse traquejo, né? E isso é fundamental também para o dentista, né? Então, se aquele dentista vê que assim, olha, minha limitação é relacional, eu sou um técnico espetacular, eu faço implante, prótese, endodontia, eu faço como ninguém, né? Eu tenho uma habilidade extrema com isso, ótimo. Mas quem vai te vender como profissional? Né? É. Quem vai falar assim, ó, doutora Elvira é espetacular ali, ela bota um instrumental na mão dela, ela faz chover. Quem vai vender? Se Sim. ela não consegue se vender, no bom sentido que eu estou falando, né? Se vender como Uhum. uma excelente profissional, Vender o seu trabalho, vender né? a sua Vender qualidade, o seu serviço. E sabe que isso é um fator que eu acho bem importante, assim, até a gente tocar nesse assunto da secretária como um todo, porque a gente vê muito o que, que acontece e é a mistura dos perfis, né? A gente contrata uma secretária para o consultório e quer que aquela secretária seja uma multifunções. Não quer dizer que ela não possa te ajudar, mas ela não pode ser uma multifunções, ela tem que ser o complemento do teu consultório. Bom, então se ela vai vender o teu trabalho, ela tem que ser aquela pessoa que tem aquela empatia, que recebe o paciente bem e que vende aquele trabalho. Agora, ela não vai conseguir fazer isso e ainda ser auxiliar, e ainda ser a pessoa que vai faxinar o consultório, e porque daqui a um pouco ela vai estar sobrecarregada, ela não vai conseguir fazer aquilo que é essencial lá no início do consultório. Eu acho que é mais ou menos isso, essa questão da linha de frente, né, daquela secretária. Exatamente. Aí você vê assim, ó, quantas ferramentas de gestão estão por trás do que a gente está falando, tá? A Isso. gente está falando perfis comportamentais, perfis psicológicos, que tudo isso tem como analisar, como testar, como avaliar, para a gente Uhum. identificar. A gente tem como mapear dentro de uma clínica qual é o perfil ideal para aquela função, selecionar a pessoa, ou seja, primeiro fazer um recrutamento, né? Quais são as pessoas que têm o currículo que eu preciso, tá? Isso é Uhum. recrutamento. Vamos trabalhar agora a seleção desses currículos. Vamos selecionar 3, 5 pessoas aqui para a gente chamar para entrevista, fazer testes, né, e avaliar. A gente está trabalhando a seleção dessas pessoas. Selecionamos aquela que espero que seja com base em técnicas, ferramentas e quesitos adequados, né? Acertamos na seleção, porque errar na seleção também custa caro. Né? Você Sim, ficar sim. trocando de pessoas gera desgaste, até com a carteira de clientes. Né? Vai gerando desgaste com os clientes da clínica quando aquela pessoa está. Sempre tem alguém em treinamento ali, que não domina nunca aquela função. Né? Uhum. E aí se atrapalha, gera problema às vezes para o cliente. Eu já tive problema quando eu mudei de cidade. Agora estou aqui hoje eu estou em Curitiba, né, atendendo cliente aqui, mas eu estou com base em Maringá, no interior do Paraná. Quando eu mudei, eu fui procurar dentista lá. Eu fui acertar na quarta dentista que eu fiz contato através de indicações. Por quê? Porque as 3 primeiras, a secretária me deixou na mão. A É, secretária do dentista esqueceu de me dar retorno. Eu falei com a dentista que eu queria ir lá, aí ela avisou a secretária não entrou em contato comigo. E eu tinha avisado o sim. dentista. Aí eu pensei, então a dentista não quer me atender, deve ser alguma coisa assim, né? Deve ter alguma coisa errada. Ou seja, quanta falha acontece de comunicação ou despreparo, de treinamento. Inclusive, a É. gente fez até um curso aí, né? Secretária Alta Performance, para ajudar os dentistas nisso Sim, aí, sim. que a gente está vendendo online aí, para ajudar dentistas a identificar secretários se desenvolverem nisso, né? Então, a gente está trabalhando aí gestão de pessoas, recrutamento, seleção e depois tem o quê? A integração. Tem que integrar essa pessoa ao teu negócio. Né? Mostrar para essa pessoa quais são os teus valores, quais são os teus princípios, o que tu espera dela, porque às vezes a expectativa ela anda ao lado da frustração, né? Quanto maior a Sim. expectativa com aquela secretária que você tem, maior pode ser a frustração, se você não fez um bom processo seletivo. Né? Treinar essa pessoa,
né, constantemente, até aprender aquela rotina. Aí eu já estou falando de outra ferramenta de gestão também administrativa, que são as rotinas administrativas, para organizar a Sim. vida da pessoa também, né? E que também entra aí a gestão do tempo, né? Porque o que acaba acontecendo? Coloca lá uma funcionária nova, não tem tempo para treinar aquela pessoa que entrou, porque tem que atender, e aí aquela pessoa vai aprender com a parede ali, porque ela não sabe o que fazer. E aí o próprio dentista diz assim, não, eu não me adaptei com aquela secretária, mas eu também não disponibilizei tempo para ensinar ela. E a gente sabe que a gestão do tempo hoje, ela é o que nos toma. Eu, tu e todo mundo, a gente vê quando vê a sexta. Quando vê a segunda de novo, quando vê a sexta de novo. E a gente olha para a agenda e a agenda tem um monte de coisa ainda lá para ser feitas. Porque também hoje existe essa questão que as pessoas querem tudo muito rápido, o retorno do WhatsApp tem que ser imediato. Então, tem muitas ferramentas que também nos atrapalham no dia a dia, né? Em vez de nos Sim, ajudar. então tem que saber eleger prioridades, né? Organizar a Sim, rotina. Hoje em dia, o WhatsApp toma muito tempo da gente e da secretária, sim, né? Então a gente também sim, precisa, e não dá para deixar, é uma ferramenta hoje que todo mundo utiliza, não dá para sim. abandonar, a gente tem que saber administrar isso, dentro da rotina. E não pode deixar cair também os outros fatores que são importantes, biossegurança, né? A qualidade no atendimento, a esses clientes que chegam na recepção. Então, existem ferramentas que ajudam a gente a identificar também. Olha, está chegando o momento de contratar outra pessoa. Essa pessoa está sobrecarregada e ela está prejudicando outras tarefas dentro da clínica que não estão sendo Exato. executadas, né? Então, ó, o Marcelo Silveira, meu amigo, grande abração aí, É. Marcelão. Faz tempo não nos falamos aí. Eu nessa vida louca aqui, ele não ia, eu acho. Então, a gente tem que existem técnicas. Para você ter uma ideia, Elvira, existe mais de 2.200 ferramentas de gestão, instrumentos para a gestão de empresas, né? É. Hoje, através da nossa metodologia na Dr. SA, a gente trabalha em cima de 50 ferramentas, que a gente vai utilizando de acordo com o ponto fraco daquela clínica, daquele consultório, o que precisa mudar, o que precisa corrigir, onde tem oportunidade, né? Quais são os problemas, e a gente vai utilizando, lançando mão de acordo com a necessidade. Imagina quem não conhece nenhuma dessas ferramentas, né? É, não Aqui a tem. gente já falou Faz de várias. no achômetro. Aí é o risco Muitas de... coisas a gente faz, né? A É, gente faz na experiência, né? Vamos fazer assim porque eu acho que pode dar certo. E quem não fez, né? Eu faço isso até hoje na minha empresa. Claro que com o tempo a gente vai se especializando, a gente faz um curso aqui, outro curso ali, e aí a gente escuta muitas histórias e a gente vai mudando, né? Mas a gente sabe também que tudo tem um custo, que tudo tem investimento, e que muitas vezes não fazem tudo isso por não querer, no momento não poder investir em tudo isso. Então a gente diz sempre assim, faz aquilo que é o principal para o teu negócio começar a andar para frente, não para trás, né? é, Então é esses fatores que a gente vem fazendo essas parcerias, que por isso eu te procurei também. Por quê? Porque hoje o que eu quero? Que além do dentista realizar aquele sonho dele, que muitos são jovens, estão começando na sua carreira, além deles montarem de uma forma correta, de não gastar além do que eles precisam, eles comprarem aquilo que realmente vai fazer parte do contexto do consultório. Não necessariamente tu precisa comprar uma cadeira de 50 mil para o teu negócio dar certo, né? Pode comprar uma cadeira de 15 ou 20 e o teu negócio prosperar igual, mas que tu compre aquilo que tu tenha uma sala de esterilização adequada, que tu tenha um consultório dentro das normas, com uma instalação correta, que seja bonito, que seja agradável, mas que entre toda essa parte que a gente vai fazer a parceria junto, que é o contexto de tudo isso andar para frente, que é a gestão, que é o marketing, é como eu me portar perante ao meu paciente, por aí vai, né? você falou de uma cadeira de 50 mil, eu lembrei de uma história de um professor do interior do É. Paraná que foi embora, obviamente não vou dar nome, né, não identificar, não expor ninguém, mas que foi embora para o Rio de Janeiro, né, ele construiu uma carreira, né, sólida, né, na odontologia, enfim, e ganhou dinheiro, e tem muita oportunidade, tá, gente? Tem as dificuldades que a gente está falando aqui, mas tem muita oportunidade também para odontologia. Muita mesmo. A gente vê assim. Imagine que Não, e até 25% das pessoas que iniciam os tratamentos não terminam. Outra estatística para vocês aqui. por Estima-se quê, que. né? Por quê? Por que será?
Então, outra estatística que eu vou passar aqui para vocês. Estima-se que 90% da população precisa de algum tratamento odontológico. Algum que É. seja. E mais uma coisa interessante, né? O percentual que aumentou o faturamento das clínicas na pandemia. Nós E tivemos aí essa alguns situação. ainda de teve, a gente sabe de pesquisas rolando aí que aumentou os faturamentos. Tá, e algumas não, por quê? Né? Nós temos casos aqui de clínicas que cresceram 30% durante a pandemia, nos períodos da pandemia. Isso utilizando técnicas de gestão da carteira de clientes, técnicas de marketing digital, técnicas, enfim, uma série de técnicas administrativas também internas que Sim. viabilizaram isso, estratégias, né? Como eu te falei no outro dia, tem muito dentista que fala mal de convênio. Nós temos clientes que estão muito felizes com convênios, estão bem obrigado, não estão preocupados com o cliente particular. Ou seja, são estratégias diferentes de negócio. Claro, Né? Mas claro. eu ia te contar desse professor aí, estamos nos últimos 5 minutos aqui, né? Os últimos 5 minutos. 6 minutos, vamos lá. Falando ainda de estratégia, tá? E esse professor foi embora para o Rio de Janeiro. Aí ele queria montar uma clínica espetacular lá no Rio de Janeiro, tinha grana para isso, podia investir, já tinha um monte de contatos, amigos, e aí os amigos cariocas indicaram, não, se você, bicho, vai montar uma clínica aqui no Rio de Janeiro, você tem que chamar essa arquiteta. Ele chamou essa arquiteta para fazer o projeto da clínica dele. Cobrou muito bem, obrigado, né? E quando ele foi ver os móveis que ele teria que fazer, a mobília, né, dessa clínica dele lá, tinha uma cadeira cadeira da sala de espera, não cadeira odontológica, que custava 50 mil reais. A cadeira da recepção. Da recepção. A cadeira da recepção custava 50 mil reais. E aí ele foi questionar a arquiteta, não, peraí, eu vou pagar 50 mil reais numa cadeira. Aí ela disse assim, olha, essa cadeira é a cadeira do rei, do Luís, não sei quem lá, Luís XV, não sei o quê. Se você tiver... Você não me falou que queria um perfil de cliente na sua clínica? Então, se você não botar uma cadeira dessa na sua recepção, esse cliente não vai vir. Ele vai vir e vai embora. Por quê? Porque o cliente desse perfil que ele queria, iria reconhecer aquela cadeira de 50 mil na recepção dele. Entendeu? Opa, esse cara investiu na clínica, entendeu? Ou seja, não importava nem o que tinha lá dentro, que ele não conhecia. Não importava nem o que tinha da porta para dentro do consultório, entendeu? Sim. Mas o cliente que ele estava buscando, aquele perfil, iria entrar na clínica dele, iria ver aquela cadeira ali, iria se identificar. Opa, esse é o meu dentista, entendeu? Sim. Ou seja, é toda uma linha de comunicação, uma estratégia que influencia o negócio desde o início. É como tu vai te diferenciar dos demais dentro daquele público que tu resolveu atingir, né? Porque tu tem que saber bem certo quem é o teu público-alvo, como que tu vai te colocar no teu mercado de trabalho, né? Então é bem isso, interessante essa história. Tem muita história, Vira, nossa, a gente vê. E se nós ficar aqui, acho que nós vamos ter que fazer um mês de live aí pra gente poder contar todas as histórias. E quantas ferramentas que a gente falou aqui em questão de 50 minutos, né? Fora os detalhes aí que a gente foi comentando, mas quantas ferramentas que a gente falou que ajudam no dia a dia de uma empresa, né? Não vamos falar exatamente de um consultório só, mas de uma empresa. A gente tem que pensar no consultório odontológico como um negócio, como uma empresa que precisa ter lucratividade. Exato. Então, eu acho que esse é o ponto principal, assim, que o dentista tem que começar cada vez mais a pensar. Eu não estou trabalhando só porque eu quis ter o sonho de ter um consultório. Não, eu tenho que ter lucratividade, meu consultório tem que progredir e eu tenho que ter um sonho de crescer, de ir além, né? E ter uma equipe que tenha todo esse contexto junto. Eu acho que é mais ou menos isso. Que ajude a remar para o mesmo lado, né? Imagina um barco, cada um remando para um lado. Exatamente, exatamente. Vamos aproveitar esses últimos minutinhos aí, Célio. Me diz, então, o que seria hoje, em uma pequena frase, o que tu deixaria assim, de recado importante do porquê que um consultório odontológico, depois de montado, porque aí a gente já passou pela etapa de achar o ponto, de já estar com a sala estruturada, eu já ajudei lá a pessoa a montar tudo e comprar da forma correta, o porquê que ela deveria fazer hoje uma gestão no consultório para ver a lucratividade do seu consultório? Olha só, vou fazer uma analogia com a pessoa física, tá? Se a pessoa gasta mais do que ganha
pessoa física, ela está fazendo gestão? Não está fazendo nem Não. consigo mesma, né? É. Então, está se endividando, certo? Então, ela não está fazendo a gestão nem do quanto entra, nem do quanto sai da conta pessoa física. Se não fizer a Sim. gestão na conta, na pessoa jurídica, vai acontecer o mesmo, vai virar uma bola de neve e vai entrar para a estatística que está lá. Quais são os principais fatores que fazem com que as empresas fechem no Brasil? 25% das empresas fechem no primeiro ano. 60% fecham até o quinto ano. Ou seja, depois do quinto ano, 40% das empresas sobreviveram apenas. E quais são os dois principais fatores? Os dois que estão no topo. Primeiro, falta de planejamento, ou seja, isso que você falou, a pessoa não parou para vamos juntar informação, vamos juntar know-how, vamos consultar a Elvira aqui para ver como eu monto o meu consultório, o que eu compro, se eu posso montar ali naquela clínica, eu vou comprar uma sala que daqui a um pouco eu não consigo crescer, ou que não dá nem para instalar o que eu preciso, né? Porque tem toda uma regra para instalação de uma cadeira odontológica, né? Que eu lembro, e de equipamentos de raio-x, né? Isso. Então, qual é a tendência dessa pessoa que não tem planejamento? É errar, né? E segundo fator mais crucial, falta de controle financeiro, tá? A pessoa não organiza o seu financeiro da forma correta. Não é tão simples assim, mas depois que se aprende, fica muito fácil de fazer. Até porque eu escuto muitos assim, às vezes eu pergunto, qual é o teu ticket médio, quanto a tua clínica fatura? Pois é, eu acho que é tanto. A pessoa não sabe nem quanto a clínica fatura exato, né? Então, isso eu acho um dos fatores bem importantes, assim, é exatamente saber quanto a minha clínica fatura, o que eu estou tendo de rentabilidade, de lucro final líquido, né? Porque às vezes eu compro, mas eu nem sei se eu estou tendo capacidade financeira para comprar tudo aquilo. Então, isso é realmente por isso que a gente trouxe um pouco da gestão hoje para cá. Bacana. E a gente falaria aqui muitas horas sobre gestão, mas hoje o que eu quero deixar de recado? Que a gente está aí para ajudar esses dentistas, né? Tanto eu, com a parte do consultório do zero, quanto o Célio, então, assim, com o sócio dele, com a Dr. SA, que é uma empresa que já está conceituada no mercado, muitos dentistas já estão fazendo a mentoria deles, e eu acho que tudo isso vem para agregar o nosso mercado, e cada vez mais a gente quer que esse mercado cresça, né? Já que já faz parte da gente, a gente quer que ele cresça. Então, hoje eu também tenho aí, junto com o meu marido, ele tem a parte de pós-venda, de assistência técnica, e a gente vê muitos erros no dia a dia ainda, né? Então, vamos mudar um pouco dessa mentalidade, que nem a gente fala. Vamos mudar a mentalidade para a mentalidade do progresso, da prosperidade. E eu acho que é esse o recado que a gente tinha que dar nessa noite aí. Parabéns, Elvira, pelo novo desafio que você está enfrentando aí e que vai agregar muito, não tenho dúvida, a todos os dentistas que tiveram o teu apoio aí. Com o teu know-how, tua experiência, vão muito mais longe, não tenho dúvida disso. Agradeço por estar disponível aí para mim nessa noite, essa uma horinha. Eu sei que tu está em Curitiba, essa hora podia estar no hotel descansando, mas a nossa parceria ela vai andar aí para frente e a gente ainda vai ver muitos consultórios ganhando muito dinheiro. É isso aí, todos crescendo. Obrigado pelo convite, foi um prazer estar contigo aí. Eu que agradeço, uma boa noite aí para todos que participaram. Obrigada pelos recados que deixaram aí pra gente. A gente fica muito feliz com dentistas antigos aí, de tempos que a gente conhece, tá? Uma boa noite para todos. Boa noite, pessoal. Abração para todos. Fiquem com Deus. A live vai ficar salva, então quem quiser olhar depois, ela tá salva no meu Instagram. Show de bola. Grande abraço. Abração. Tchau, Tchauzinho. tchau.